Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kate e hoje é dia de mais vídeo aqui nesse canal e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o processo de visto americano. Afinal, como que funciona esse processo e quais são as principais dicas para você conseguir aprovação de primeira junto ao consulado. Bom, se você pretende ir para os Estados Unidos ou turistar, conhecer algum lugar, passar as suas férias ou trabalhar como au pair, você precisa de um visto americano. O que é esse visto? É um documento que permite que você entre e saia dos Estados Unidos legalmente durante determinado período. Mas que documento é esse, Kate? É este documento aqui, que fica coladinho no seu passaporte, ok? Então, esse é o meu visto B1, B2, que eu tirei no ano passado para ir turistar nos Estados Unidos, fazer esse curso de curta duração. E esse é o visto que eu tirei esse ano para ir para os Estados Unidos trabalhar como au pair. Então, o visto de turista é o B1, B2, que eu possuo, e o visto de au pair é o J1. Então, eu possuo esses dois vistos diferentes e vou contar um pouquinho para vocês de como foi o meu processo, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, e eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos e que não se inscreve. Gente, se inscreve, pelo amor de Deus, é rapidinho, não custa nada e me ajuda a crescer o canal e a estar sempre trazendo novidade para vocês. Então, eu tenho como objetivo alcançar os 3 mil inscritos ainda esse ano e eu preciso muito da ajuda de vocês. Então já se inscreve e já vai deixando o seu like, tá bom? Vamos lá! Qual que é a primeira etapa que você precisa cumprir para solicitar o seu visto junto à Embaixada Americana? O primeiro passo é você preencher o formulário DS-160. O que é isso, Kate? É um formulário gigantesco que tem todas as informações sobre você, sobre a sua vida. Então, nesse formulário vai pedir seu nome completo, seu CPF, nome completo do seu pai, nome completo da sua mãe, seu endereço, sua faculdade, se você tem algum curso, vai pedir se você tem algum emprego, qual é esse emprego, CNPJ, razão social, quanto tempo você trabalha, qual é o seu salário, enfim. Nesse formulário DS-160, eu vou deixar até o link aqui embaixo para vocês acessarem e verem o que é, como ele parece. Você vai preencher absolutamente tudo sobre a sua vida. Então, você não pode mentir nesse documento. Ele é um documento extremamente importante e é o que vai definir, no final das contas, se você é apto ou não para entrar nos Estados Unidos, ok, gente? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso nas dicas, mas uma das coisas que eles mais querem saber nesse formulário é se você tem motivos, se você tem vínculos no Brasil o suficientes para voltar depois desse período que você pretende viajar e conhecer os Estados Unidos. Eles não querem imigrantes lá, eles não querem pessoas morando lá e disputando a vaga de emprego de americanos. Então, eles querem provas de que você vai voltar para o seu país. Então, basicamente, é isso que você vai precisar provar nesse formulário. O segundo passo, a segunda etapa, é o pagamento. Hoje é exigido, que você faça o pagamento de $160 para poder solicitar o seu visto. Então, depois que você preencher o DS, você vai gerar lá o seu boleto para pagamento, o equivalente a R$600 hoje, no dólar de hoje. Então, você paga essa taxa de R$600, $160, para poder dar andamento na sua solicitação do visto, ok? Não tem como solicitar o visto sem fazer esse pagamento e é um dinheiro que não é reembolsado. Então, se você não conseguir o visto, se o seu visto não for aprovado, esse dinheiro ele não vai ser reembolsado, não vai voltar para você. Realmente vai ser um dinheiro perdido, ok? Então, só para explicar um pouquinho disso, eu paguei essa taxa 2 vezes, então eu paguei essa taxa para o meu visto B1, B2 de turista e paguei essa taxa para o meu visto de au pair. O próximo passo é você agendar a sua entrevista. Então, depois que seu pagamento é confirmado, que demora cerca de 1 dia para confirmar, você tem a liberação para poder agendar a data da sua entrevista. Tem como você agendar tudo num único dia ou como agendar em 2 dias diferentes. Então, a primeira etapa é o CASV.
O CASV em São Paulo, se você for tirar o seu visto em São Paulo, ele fica na Vila Mariana. Então lá no CASV não é nada demais, você só vai levar o seu passaporte, levar o seu formulário DS-160 e seu comprovante de pagamento para poder tirar as suas fotos e pegar as suas digitais. Então é só isso que você faz no CASV. Já no dia da sua entrevista, é um pouquinho diferente. Por quê? Muita gente fala do quão difícil é você conseguir passar numa entrevista com um cônsul, né, lá no consulado e realmente conseguir a sua aprovação. Só que como eu falei no começo desse vídeo, a sua aprovação, ela vem desde o primeiro momento que você entrega o seu formulário DS-160. Então, se o seu formulário DS-160 possuir algum erro ou não foi preenchido corretamente, lá na sua entrevista você vai ter problemas, porque a entrevista ela é toda feita com base no que você preencheu lá no formulário DS-160, tá, gente? Então, uma coisa influencia a outra. Então eu vou falar um pouquinho de como foi a minha entrevista, só para vocês terem uma noção. Eu pretendia ir para São Paulo de carro para poder facilitar o processo, então para que eu conseguisse sair mais rápido do consulado e retornar mais rápido para minha cidade. Então eu fui de carro com a minha mãe e foi a pior asneira que eu fiz na minha vida, porque eu me perdi muito, gente, me perdi muito para chegar. A minha entrevista estava marcada para as 9 da manhã e eu cheguei no consulado às 11 da manhã. Todo mundo fala que o tempo de tolerância é de até 30 minutos, se não me engano. Então todo mundo na fila tava falando para eu ir embora, que não ia dar certo, enfim. E no final das contas eu decidi ficar e tentar convencê-los de que não foi um atraso qualquer, sabe? Que eu realmente me atrasei por motivos maiores. Beleza, assim que você entra, você faz um processo de triagem. Então você vai pegar uma fila gigantesca para eles fazerem uma triagem. Então, meio que para verificar os seus dados novamente e definirem para que fila que você vai. Depois que você passa por esse processo de triagem, você vai para o processo de segurança, que você vai colocar todas as suas coisas numa caixa, vai passar pelo raio-x e aí você vai entrar lá dentro. Entrou lá dentro, você vai para uma fila gigantesca, que é a fila onde você aguarda a sua entrevista. Então, eu fui para essa fila e eu vi uma das cônsuls, né, uma das mulheres, para quem não sabe, eles são americanos que se voluntariam para vir para o Brasil trabalhar no consulado. Então, eles meio que estão aqui para realmente não deixar qualquer pessoa entrar no país deles, ok? Então, eles não têm obrigação de aprovar ninguém. E aí, teve uma senhorinha que estava antes de mim, que ela negou só porque a senhora estava mexendo nas pastas. Então, ela estava com as pastas, com os documentos, em cima da bancada, e ela estava assim, sabe? Tipo, mexendo e tal. E aí a cônsul nem começou a entrevista com ela, já pediu pra ela parar e falou que o visto tinha sido reprovado. Então eu fui cair justamente com essa cônsul, que era a cônsul que tava reprovando o de todo mundo. Quando chegou a minha vez, ela olhou pra mim e falou, au pair? Eu falei sim. E a partir daí ela já começou a fazer a entrevista em inglês. Ela nem me avisou, enfim, ela só começou a perguntar em inglês. Então ela perguntou para onde que eu ia, eu falei Nova York. Ela falou se eu conhecia a família aonde eu ia trabalhar. Eu falei que sim. Ela perguntou as idades das crianças, eu falei 4 e 5. E aí ela perguntou de novo, você já viu pessoalmente a família para onde você vai? Eu falei que não, que só via pelo Skype. Aí ela perguntou o que eu pretendia fazer quando eu retornasse ao Brasil. Eu falei que eu pretendia casar porque eu tinha um noivo no Brasil. E aí ela deu risada, ela foi super irônica. Ela deu risada. Aí falou assim, casar? Eu falei, aí ela pegou, ficou digitando, pediu pra eu colocar as minhas digitais, eu coloquei as minhas digitais, não tava dando certo, então tive que limpar minha mão com álcool gel, fazer maior gambiarra pra conseguir pegar minhas digitais. Quando eu peguei minhas digitais, ela entregou o papelzinho branco, pequenininho, e os meus direitos e falou, seu visto foi aprovado, aqui estão os seus direitos.
Então, minha entrevista foi essa, gente. Foi só essa entrevista. Lembrando que nem sempre as entrevistas são em inglês. Por exemplo, quando eu fiz a minha entrevista para conseguir o visto de turista, o B1, B2, a entrevista foi em português e também foram perguntas simples. Ele perguntou para onde eu ia ficar, ele perguntou o que eu ia fazer e o que eu ia fazer nos Estados Unidos e o que eu pretendia fazer quando voltasse para o Brasil. Foram essas perguntas, só que em português. E dessa vez foi em inglês, porque quando você pretende ser au pair, é bem provável que ele queira saber se você fala inglês mesmo, e por isso a entrevista vai ser em inglês, ok? Aí o meu visto eu pedi para entregar na minha casa e chegou, eu fiz a entrevista na sexta-feira, o meu visto chegou na quarta-feira. Então foi super rápido. Chegou em 3 dias úteis, super rapidinho, pelo correio. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas dicas. Como eu já fui tirar o meu visto 2 vezes e auxiliei o meu namorado a tirar o visto dele, então nas 2 vezes que eu solicitei eu tive o visto aprovado, na vez que eu ajudei o meu namorado ele teve o visto negado. Então eu já tenho certa experiência para falar sobre isso e eu vou dar algumas dicas, ok? Com base nessa experiência. A primeira dica é preencha o DS com cuidado. Então você tem que preencher minuciosamente, você tem que preencher com todos os dados possíveis, ok? E de preferência, quando chegar a parte em que você precisa mencionar se você conhece alguém ou não nos Estados Unidos, se você conhece alguém que mora lá, preencha que não. Por quê? Por mais que a gente, sei lá, às vezes você tem um parente, às vezes você tem um amigo, às vezes você tem um namorado, não é bom colocar. Eu cometi esse erro ao colocar no DS do meu namorado que ele conhecia alguém nos Estados Unidos, ok? Com a intenção de que ele explicasse durante a entrevista que ele conhecia eu, né? Que ele me conhecia e que ele ia me visitar enquanto eu estivesse nos Estados Unidos. Então eu cometi esse erro e o visto dele foi negado, ok? Então a ideia é que você não coloque. Por mais que você tenha um parente, por mais que você tenha um amigo, não coloca que você conhece ninguém nos Estados Unidos, porque eles já veem isso como um motivo para você ficar lá, para você morar lá, entendeu? Então preencha que não conhece ninguém lá e de resto preencha tudo detalhadamente. Então vai pedir sua informação de emprego, vai pedir informação de férias, vão ter várias perguntas de segurança no final. Então você tem que preencher tudo, tudo mesmo. Se você não tem coragem, se você é uma pessoa preguiçosa, se você é uma pessoa que não manja muito do inglês, porque o formulário é todo em inglês, vale a pena contratar um despachante. O despachante vai te ajudar no preenchimento do seu DS. Então é isso que o despachante faz, ok? Então se você não tem tempo, se você não tem paciência, se o seu inglês não é tão bom, contrata um despachante. Foi o que eu fiz no meu primeiro processo como visto de turista. E foi o que deu certo pra mim. A segunda dica é, seja direto na entrevista. Eu vi muitas pessoas cometendo o erro de se justificarem demais durante a entrevista. Então, se o cônsul pergunta pra você, pra onde você pretende ir? Fala só o lugar pra onde você pretende ir. Responda só o que ele está perguntando. Então, pra onde você pretende ir? Nova York. Ponto. É isso. Não fica dando muita volta, tipo, eu vou pra Nova York, porque sempre foi meu sonho, eu vou visitar minha família, não sei o que, não sei o que. Respira fundo e responde só o que ele te perguntar. O que você pretende fazer quando você voltar pro Brasil? Eu pretendo fazer uma faculdade. Ponto. A próxima dica é, não demonstre nervosismo. Como eu disse pra vocês, teve uma senhorinha antes de mim que foi reprovada só porque ela tava mexendo nos documentos dela, provavelmente um nervosismo dela naquele momento. Então ela foi reprovada por isso. Você não precisa encarar isso como se fosse uma coisa de vida ou morte. Pensa que você não tá fazendo nada de errado, você tá tirando visto pra você viajar, pra você passear, enfim, mas você não tá fazendo nada de errado, você tá no seu direito de solicitar esse visto. Então não tem por que você ficar nervoso. E é dessa forma que o consulado enxerga também. Se você não tá devendo nada, se você não tá fazendo nada de errado, por que você vai ficar tão nervoso assim? Então, eles não têm paciência com o nervosismo, e quando eles percebem que você está muito nervoso, eles negam mesmo, ok? Então, tente ficar o mais tranquilo possível,
e respirar fundo, sabe? Não demonstra nervosismo. Então, para evitar, por exemplo, ficar mexendo, gesticulando com a mão ou mexendo nos documentos, coloca a mão para baixo, fica assim. Para evitar ficar perdido nas suas respostas, seja direto, responda só o que ele tá perguntando. Olhe no olho dele, então assim, mostre que você tá tranquilo. Bom, a próxima dica é: estude as perguntas e o local para onde você pretende ir. Então, tente olhar na internet, tem vários artigos sobre isso. Quais são as perguntas que eles mais costumam fazer? Quais são as perguntas mais frequentes? E estude a resposta delas. Então, é bom para você ter uma noção do que ele pode perguntar e o que você deve responder nesse caso. E estude também o local para onde você pretende ir. Então, se você pretende ir para Nova York, veja quais são os principais pontos turísticos, o que tem para fazer na cidade, qual que é o idioma falado, enfim. Porque se ele perguntar essas coisas, você precisa saber responder. A próxima dica é: não leve mochila, ou se você for levar, leve alguém para te acompanhar. Porque o que acontece? Você não pode entrar com absolutamente nada no consulado. Você não pode entrar com mochila, você não pode entrar com celular. Você realmente só deve entrar com os documentos que vão estar na sua mão. Os documentos que você vai precisar para comprovar tudo aquilo que você falou no DS, ok? Então, como você não pode levar nada, não pode entrar com nada, existem muitos lugares em frente, né, ao consulado, que prestam serviço de armário. Então, eles guardam as suas coisas para que você possa ir no consulado. Só que, geralmente, isso é bem caro, tá, gente? Então, varia entre 20 e 40 reais para você deixar suas coisas nesses lugares. O que eu fiz foi, a primeira vez eu paguei 40 reais para deixar minhas coisas. Na segunda vez, eu levei a minha mãe comigo. Então, ela segurou minhas coisas enquanto eu estava lá dentro e eu não tive gasto com isso. Então, se você não quer ter gasto com isso, leve alguém com você, principalmente se você mora em São Paulo. E se você não tem ninguém para levar com você, vá preparado para gastar em torno de 40 reais com armário. E outra dica sobre isso também é que você tem que pechinchar, porque todos as lojinhas, os comércios que tem lá na frente que oferecem esse serviço, oferecem por preço diferente. Então pergunte em todos eles e veja qual que faz mais sentido, qual que tem melhor custo-benefício para você. Próxima dica é: vá de metrô. Como eu disse para vocês, eu cometi o erro de ir de carro porque eu achei que seria melhor, que seria mais prático, e acabei me perdendo horrores, ficando presa no trânsito e chegando atrasada. Então, para não correr o mesmo risco que eu corri e não tentar a sorte, né, que no meu caso eu tive sorte de conseguir ser atendida mesmo chegando atrasada, vá de ônibus. É muito fácil chegar lá, tanto no CASV quanto no consulado. Vou até deixar um mapinha aqui pra vocês na descrição. Mas basicamente descer na Portuguesa Tietê, pegar o metrô sentido Jabaquara. E aí no caso do CASV, você desce na Santa Cruz, faz baldeação com a linha Lilás, desce no Hospital São Paulo, que já vai estar pertinho do CASV. E no caso do consulado, desce na Santa Cruz, faz baldeação para a linha Lilás e desce na Borba Gato, ok? Então, basicamente é isso, que fica pertinho também do consulado. Então, é super fácil, super simples de você chegar de metrô. Você vai gastar bem menos, ok? Acredite em mim. E vai ser muito mais prático para você, porque além de ser muito difícil chegar de carro lá, você ainda tem gasto com estacionamento. Então, é uma outra coisa que é absurdo de caro lá perto do consulado. Então, vá de metrô. Melhor coisa que você faz. A próxima dica é: vá com uma roupa confortável. Como eu disse pra vocês, tanto no CASV quanto no consulado, vocês vão enfrentar muita fila. E quando eu digo muita fila, é muita fila mesmo, ok, gente? Então, vá com um sapatinho baixo, uma roupa confortável. Vejo muita menina indo de salto, gente, que fica horrores lá na fila. Então, não faça isso. Vá arrumadinho, mas vá confortável. E por último, que é uma dica bem legal também, é que se você tiver com fome, se você precisar comer, ao invés de comer nas lanchonetes que tem em frente ao consulado, que são super caras, e para usar o banheiro você tem que pagar mais uma taxa, sabe? Então, por exemplo, uma coxinha que eu comi lá era R$6 em uma dessas lanchonetes em frente ao consulado.
você pode comer numa padaria que tem um pouco mais pra frente. Eu vou descobrir o nome da padaria e deixo aqui na descrição. Mas andando um pouquinho, você vai estar na frente do consulado, aqui estão as lanchonetes. Você vai andar reto um pouquinho e virar à direita. Você já vai ver uma padaria gigantesca, que as coisas são muito baratas. Eu paguei no x-salada, gente, R$11. Um x-salada com batata frita, R$11. Então é muito barato e o banheiro é bem limpinho e é de graça para consumidores. Então você faz o que você tem que fazer no banheiro, enfim, você come, fica um tempinho ali e depois vai para sua entrevista tranquilo, sem gastar muito dinheiro, ok? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Bom, gente, é isso. Como eu falei para vocês, eu já passei por esse processo de visto 2 vezes. É um processo um pouco mais complicado, que pode dar certo, como pode não dar. Ok? Então você tem que ter ciência disso, que as pessoas que trabalham no consulado, elas estão lá para realmente garantir que todos aqueles imigrantes que estão entrando no país deles não fiquem por lá, então retornem para o seu país de origem. E se eles perceberem qualquer indício de que você não vai fazer isso, de que você não vai voltar para casa, eles vão negar. Ok? Mas e aí, se negar, o que acontece? Eu não posso tentar mais? Você pode tentar quantas vezes você quiser. Só que lembrando que sempre você vai ter que pagar essa taxa e que você vai precisar corrigir os erros anteriores. Então, se você não conseguiu demonstrar vínculo suficiente na primeira vez, você tem que levar alguma coisa diferente para provar que você tem esse vínculo na segunda tentativa. Não vale ir com as mesmas coisas porque vai ser negado de novo, ok? Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Por favor, deixem muito like nesse vídeo, por favorzinho. Se inscrevam no canal, espero que dê tudo certo no processo de vocês. Se eu deixei de responder alguma dúvida em específico, comentem aqui embaixo que eu faço um outro vídeo, explico isso. Então é isso, gente. Super beijo e até o próximo vídeo.